Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que já acompanha aqui essa série no canal, você sabe que todo vídeo é uma ficha de fiscalização diferente, em que nós apresentamos a ficha para vocês, fazemos nossos apontamentos, nossos comentários e vamos lá para mais uma ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E essa aqui, especificamente, é a ficha de fiscalização da infração do artigo 178 do CTB. A tipificação desse enquadramento é a seguinte, deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima, não é? Nós tivemos a Lei 14.599 de junho de 2023 que acabou alterando no CTB todas as expressões, né? Acidente por sinistro e suas variações, né? Como por exemplo acidentado por sinistrado. Só que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito ele ainda não foi atualizado. A versão que nós estamos utilizando para esse vídeo, não sei quando você vai estar assistindo, mas é importante que você tenha essa noção, que é a versão em vigor, que é a 985, a resolução 985 de 2022 do CONTRAN. Então você ainda vai encontrar essa expressão. Na nova versão, claro, já vamos ter a expressão correta, que é o sinistro de trânsito. Então, deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima, de adotar providências para remover o veículo do local quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. O que seria assegurar a segurança? É evitar que ocorra um outro sinistro no local. E a fluidez é garantir que o trânsito flua livremente pelo local. Então, se estiver comprometendo a segurança e a fluidez, é preciso retirar o veículo local. E é importante ressaltar isso aqui, né, que às vezes eu dava aula para motoristas profissionais, né, em cursos especializados, e assim, era muito comum, e eu estou falando do condutor profissional, veja, para você entender a lógica do pessoal, né? Quando ocorria um sinistro de trânsito, não, deixa o veículo no local. Inclusive tinham profissionais, né, que eles até comentavam, olha, a empresa orienta a fazer isso, né? E na realidade, quando você deixa o veículo no local, se estiver comprometendo a segurança e a fluidez, isso é infração de trânsito justamente nesse artigo 178 CTB que eu vou mencionar. Mas se eu tirar do local, como é que fica a perícia? Mas ninguém vai fazer perícia, como regra, ninguém vai fazer perícia. Você não vai ter o órgão de trânsito. Se não tiver vítima, se tiver vítima é outra coisa. Mas veja, a gente está falando aqui em um sinistro sem vítima. Olha o detalhe, viu? Então o que acontece? Num sinistro sem vítima, às vezes tem órgão de trânsito que nem vai no local, porque não teve vítima. Até porque isso se trata de uma questão agora entre particulares, ou seja, alguém que causou prejuízo a outro. Vou dar um exemplo bem exagerado, viu? É o caso de um vizinho que, sei lá, pega um pedaço de pedra e arremessa na janela do outro. Veja, ali, claro, vou discutir a parte de um eventual crime de dano. Enfim, vou me apegar aqui à questão de pagar o prejuízo. Então, numa situação como essa, se não houver um acordo amigável entre as partes, só na justiça é que você resolve a questão para que a justiça determine que uma pessoa que sofreu prejuízo pague o prejuízo, que teve o prejuízo, que sofreu aquele prejuízo, tenha ele ressarcido, né, pela pessoa que causou o prejuízo. Então é o que ocorre, sei lá, bati na traseira de um carro, amassei ali o para-choque, um prejuízo, sei lá, de R$ 1.500. Aí não tem um acordo, a pessoa vai produzir provas na hora e vai demandar judicialmente contra mim, para que a justiça determine, olha, tu vai pagar o prejuízo que tu causou, R$ 1.500. Né? Então, perceba, ali é possível produzir provas. Não precisa que um agente da autoridade de trânsito venha até o local e diga que eu colidi com outro veículo e causei um prejuízo. Não é necessário. As partes ali podem juntar provas, né, filmagens, testemunhas, fotografias, enfim, para fazer valer o seu direito. Tem até vídeo aqui, outros vídeos aqui no canal que eu explico isso. E às vezes o pessoal traz relatos, olha, eu vinha dirigindo o carro e fiz tal manobra, alguém bateu, papapá, de quem é a culpa? Cara, não sei, eu não estava lá, né? Eu não faço ideia de quem é a culpa. Tem que ver o máximo de informações possíveis. O que eu posso orientar, que é o que eu normalmente oriento nos vídeos, é o seguinte, olha, existe um acordo amigável entre as partes? Sim, pronto, ótimo, esse é o cenário ideal. Não tem um acordo amigável entre as partes. Então, infelizmente, é o tipo da situação que só se resolve na justiça. Aquele que entende ter o direito, junte as provas e apresente na justiça, para que em juízo seja resolvida a situação, tá bom? Então, nessa situação,
Perceba, não precisa o agente da autoridade de trânsito chegar no local. Agora, se as pessoas não tiraram do local e era possível tirar o veículo e está comprometendo a segurança e a fluidez, aí é infração, que é exatamente isso que a gente vai mostrar aí na sequência, tá certo? Tem aqui a tipificação resumida, né, que é deixar o condutor envolvido em acidente sem vítima, sinistro sem vítima, de remover o veículo local. Está aqui o código de enquadramento dessa infração, que é de natureza média. Se é de natureza média, são 4 pontos no prontuário. No prontuário de quem? Desse sujeito aqui, ó, o condutor, já que ele é o infrator. Agora, a constatação dessa infração, obviamente, tem que ser mediante abordagem, necessariamente, né? Até porque o agente da autoridade de trânsito ele precisa constatar efetivamente o cometimento dessa infração. Penalidade aqui prevista é a de multa, por ser uma infração de natureza média, são R$ 130,16 de multa. Quem é competente para fazer essa autuação? O órgão de trânsito do município, rodoviário e também o órgão, entidade executivo de trânsito do estado. Ah, mas por que você não colocou aí? Por que você colocou aí se não está escrito? Lembra lá que eu mencionei no início do vídeo que a versão do manual ela estava desatualizada? Pois é, ela está desatualizada para isso também, porque a Lei 14.599 ela ampliou essas competências aí de fiscalização de trânsito nas vias urbanas, né? Irregularidades que antes eram de competência só do município, por exemplo, e não do Estado. O Estado só fazia mediante convênio. A partir de agora, o Estado pode fazer mesmo sem convênio, salvo naqueles casos das chamadas infrações de competência privativa. Aí tem vídeo aqui no canal em que eu explico isso de maneira bem detalhada. Quando você terminar de assistir esse aqui, dá uma conferida que você vai entender melhor, caso você não tenha visto ainda. Não tem medida administrativa prevista para essa infração e isso também não caracteriza crime de trânsito. Aí vamos lá, dar uma conferida aqui de quando é que se autua, quando não se autua por essa irregularidade, por aí vai. Na coluna aqui do quando autuar, nós temos uma única hipótese, ó, uma única definição aqui, que é a seguinte: quando é que se autua por essa infração? É o condutor envolvido em sinistro sem vítima que não providencia a remoção do veículo para garantir a segurança e a fluidez do trânsito. Então aí é quando ocorre essa infração. Aí tem aqui também as hipóteses do quando não autuar. Para quem já está acostumado com os vídeos dessa série, você já sabe, não é? O quando não autuar é porque a conduta especificada nessa coluna ou não é infração, então seria um fato atípico administrativamente falando, ou é infração, mas em outro tipo infracional, e a própria coluna, a própria ficha, né, traz para a gente aqui qual seria esse tipo infracional, tá certo? Então bora lá, primeira situação aqui. Condutor envolvido em sinistro com vítima. Veja que é diferente, ó. Que deixa de adotar providências, podendo fazê-lo no sentido de prestar socorro à vítima. É autua lá no artigo 176, inciso 1 do CTB. Segundo, ó, condutor envolvido em sinistro com vítima, que deixa de adotar providência, podendo fazê-lo no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. Artigo 176, inciso 2 do CTB. Aí tem aqui terceira hipótese, ó, condutor envolvido em sinistro com vítima, que deixa de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. Artigo 176, inciso 3 do CTB, nesse caso aí. 4. Condutor envolvido em sinistro com vítima, que deixa de adotar as providências para remover o veículo do local, quando determinado por policial ou agente da autoridade de trânsito, autua lá no 176, só que no inciso 4. E também a quinta e última hipótese, condutor envolvido em sinistro com vítima, que deixa de se identificar para o policial e de prestar informações necessárias para a confecção do boletim de ocorrência. Artigo 176, inciso 5. Então são todas situações de infrações aqui do artigo 176 do CTB, que aí são as hipóteses dos sinistros com vítima. Não tem informação complementar. Vamos dar uma olhada aqui nas definições e procedimentos previstas nessa ficha de fiscalização. Primeiro aqui, o seguinte, ó. Nos casos em que não seja possível a remoção do veículo, deverá, perceba que é uma obrigação, ser providenciada imediata sinalização de advertência, devendo o condutor acionar de imediato as luzes de advertência, que é o pisca-alerta, providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo, tá certo? Então, isso é uma obrigatoriedade, inclusive esse vídeo ele está saindo na terça, né, que é quando saem os vídeos dessa série. No sábado, próximo sábado, você que está assistindo, tem um vídeo sobre esse tema aí, viu? Triângulo de segurança.
E se você estiver vendo depois, e caso você queira dar uma conferida, procura no canal que você vai ver vídeo falando sobre essa questão do triângulo de segurança, tá certo? Item 1.2, ó. O equipamento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendicularmente ao eixo da via, em condição de boa visibilidade, que é justamente para que os demais condutores percebam aquilo ali, não é? E 1.3, ó, à noite não utilizar também as luzes externas do veículo ou tomar as providências necessárias para tornar visível o local. 2 aqui, ó, não tomadas as providências previstas no item 2, autuar o veículo também no artigo 225, inciso 1, que é a infração por deixar de sinalizar a via, sinalização de emergência, né? Perceba que isso aqui, né, ou seja, não, beleza, não configura a infração do artigo 178, porque não tem como remover o veículo do local, mas também o cara deixou de sinalizar o local. Aí a infração não vai ser no 178, vai ser lá no artigo 225 do CTB, beleza? E por fim, tem aqui os exemplos de informações que devem constar no campo de observações do auto de infração. Você que nos acompanha já sabe, temos aquele entendimento de que deveria todo o auto de infração necessariamente ser preenchido o campo de observações para você ter uma maior definição, né, uma maior informação daquilo que ocorreu efetivamente, né, em nome da segurança jurídica, mas nem toda ficha de fiscalização você tem a obrigatoriedade de preenchimento. Nessa aqui, por exemplo, né, nós temos uma informação interessante, ó. O condutor, um exemplo de informação, né? O condutor envolvido no sinistro de trânsito número X sem vítima deixou de remover o veículo local, veículo sobre a pista causando lentidão no trânsito. Então perceba que aqui tem uma especificação um pouquinho mais detalhada. Então assim, na hipótese de você, agente da autoridade de trânsito, se deparar com essa situação, é aconselhável que você preencha o campo de observações desse artigo, não é, 178, porque poderia dar margem para questionamento, já que tem uma informação mais detalhada aí. Perceba, apesar de não ter a informação expressa de preenchimento, como prevê lá as disposições gerais do manual, mas enfim, é interessante que se preencha. E se você foi autuado por essa infração, pegar o auto de infração e não tiver nada no campo de observações, claro, sempre abre margem ali para uma eventual defesa. Então essas são as informações, né, dessa infração do artigo 178 CTB. Se você quiser ter acesso a essa ficha aqui e a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é fácil demais, ó, saladetrânsito.com/mbft. O link está na descrição desse vídeo. Lá você tem todas as fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Aparece notificação hora dessa enquanto a gente está gravando aqui, opa aí. Mas enfim, e se você quiser, lá também tem um manual completo. Você pode baixar todas as fichas, deixa no seu celular, ou você tem online, como eu disse, né, nessa página do nosso site, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, ou se você quiser, você faz o download do manual completo para o seu celular, beleza? Ficou com dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, vá deixando nos comentários. Você que nos acompanha aqui no canal já sabe, deixou sua dúvida, a gente vai tentando te ajudar de alguma forma, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanha até aqui, um grande abraço, até a próxima.